boa noite para você que está aí do outro lado da tela me assistindo nesse momento. A partir de agora, eu convido você a embarcar em uma viagem comigo lá nos anos de 1944 para resgatar momentos importantes que aconteceram durante a guerra. Através de uma análise semiótica do filme A Estrada 47, nós vamos conferir momentos especiais. E aí, tá preparado? Aperta o cinto, boa viagem e vem comigo! Em A Estrada 47, a guerra não é só feita de tiros. É feita de silêncio, de olhares e de medo. Cada cor, cada símbolo, cada gesto dos soldados revelam mais do que a história mostra. A neblina é o véu da mente. A carta é o elo com a vida que ficou para trás. O inimigo, o próprio espelho. Nessa travessia entre o som das minas e o peso da saudade, a humanidade se esconde em pequenas coisas, no toque, no respiro e no medo de seguir. Porque em A Estrada 47 não é só sobre guerra, é também sobre o que o homem perde dentro dela. E você? Quais foram os pontos importantes que você perdeu em A Estrada 47? Bora conferir? Senhores ouvintes, atenção! A partir deste momento, a Rádio Geral do Brasil entra em cadeia nacional para transmitir um comunicado urgente. As ruas estão silenciosas, os relógios parecem bater mais devagar e todo o país aguarda a resposta. Parece que isso começou logo nesta manhã e agora é oficial. O Brasil entrou em guerra contra a Itália. Pedimos para que todos os jovens alistem-se o mais rápido possível. O país precisa de você.
Diferente dos filmes de guerra tradicionais, o diretor Vicente Ferraz não foca na ação ou no heroísmo. Ele mostra o medo, o cansaço e a desumanidade dos soldados brasileiros. Homens comuns em uma guerra que não era deles. Para provar isso, a cena onde o soldado piauí aparece extremamente assustado e traumatizado pode até passar despercebido, mas transmite um olhar de 1000 jardas. Para quem não sabe, 1000 jardas foi uma doença traumática desenvolvida na guerra. Com isso, podemos concluir o que essa crueldade causou na mente de cada um dos personagens. Bambino, mas o que é isso? É febre, é frio. Eu tô com dor de barriga. Tem um rio aqui para fazer necessidade. Eu não posso, que eu tenho vergonha. Mas faz, não tem vergonha, filho. Pessoal, o negócio não foi brincadeira, viu? Após momentos de extrema tensão, quem conseguiu prestar atenção em um pequeno detalhe do filme, mas de uma grandeza enorme, percebeu um ponto importante. Eu tô falando da cena onde o soldado negro aparece lutando ao lado de um soldado branco. Isso nunca havia acontecido antes, até porque naquela época os Estados Unidos seguiam a lei da segregação. Por conta disso, era muito fácil os alemães diferenciar um batalhão americano de um batalhão brasileiro. Agora eu quero comentar com você um ponto muito importante também. Eu estou falando do momento em que os soldados ficam perdidos e do nada aparece um caminhão que não é nada bem-vindo, viu? Eu estou falando de um caminhão de nazistas. É possível notar que é um caminhão de nazistas pelo símbolo da cruz de ferro que está presente nele, que nos ajuda a diferenciar claramente dos veículos aliados, né? Mas você já pensou em esse símbolo sendo trocado? Acompanhe comigo. Aí, soldado. Você tá de olho, não tá? Aham. Soldado, mas você tá vendo mesmo, né? Tô nem vendo, irmão. O alemão! Na cena do quartel da FEB, durante a conversa entre o major e o jornalista, podemos notar ao fundo a imagem de Getúlio Vargas. Essa presença remete ao período do Estado Novo, uma ditadura imposta pelo presidente Getúlio Vargas, que é marcada pelo populismo e pela política da famosa Era Vargas, entre 1930 e 1945. Podemos notar que a fotografia funciona como um símbolo da força do governo, representando a presença ideológica do presidente até mesmo fora do Brasil. No decorrer do filme, uma parte bem simbólica e sutil ao mesmo tempo também se faz presente nas cenas exibidas. Podemos notar a presença dos jipes e tanques aliados que carregam consigo uma particularidade: os apelidos que neles são expostos, passando uma imagem de resistência e coragem em meio ao campo de batalha. Após o encontro com o jornalista, os personagens o cercam ao pensar que ele era um inimigo. Com isso, é perceptível uma propaganda do governo fascista de Mussolini estampada na parede passando em cena, mostrando a presença do ditador mesmo de forma sutil, declarando o inimigo forte nessa batalha com os brasileiros. No decorrer de todo o filme e de toda a confusão, o que nunca perde o sentido é a necessidade que os soldados têm em acreditar na possibilidade de regresso ao Brasil. Eles cantam canções que ecoam saudade de forma muito sutil, mas ao mesmo tempo de relevância, com saudade, amor e a ação do tempo que corre, mas que para eles, cada minuto que passa se transforma em uma eternidade. Pelo jeito, o soldado não curtiu muito essa música que eu estou tocando aqui. Então vamos soltar uma pedrada para você, soldado brasileiro.
Eu acho que você vai gostar, hein? E nessa loucura, agora sim, agora eu vou arrastar o chifre, vou tirar a faísca do Estrada 47. Alô, potência, posso enganar meu coração, eu sei que te amo. Mesmo em meio ao caos, a empatia e a fé dos soldados brasileiros sempre estiveram presentes. Eu tô falando de uma cena muito bonita que acontece durante o filme, onde um dos soldados cruzam na estrada com uma família italiana em situação de extrema vulnerabilidade, com fome, assustadas, sem saber o que viria depois. Um deles oferece os últimos alimentos que ainda os restavam. Não só alimentos, mas também estenderam a mão em forma de oração, rezando junto com aquela família, acreditando que no final tudo daria certo. Bom, agora nós vamos adentrar sobre outro ponto muito importante de ser observado também. Nós sabemos que o Brasil entrou na guerra praticamente nos anos finais, né? E os soldados ainda estavam acostumando com a ideia de estar em uma guerra. O inimigo costumava dizer que o Brasil não sabia fazer guerra. Eu estou falando do ponto em que o soldado Piauí aparece tentando usar sua arma, né, em um dos momentos de confronto, e a arma falha. Isso mostra claramente a falta de experiência com armas dos soldados brasileiros. Ao seu redor, as pessoas, né, os seus aliados gritavam: "Atira, Piauí, atira!" E ele tentou, viu, gente? Muito. Acompanhe ele. Continua descarregando, Piauí! Ok, direito! Cazzo da mano. Così. Outro fator claro que acontece durante o filme que a gente precisa comentar é sobre o roubo das cruzes de ferro dos oficiais alemães, que eles roubavam como uma espécie de souvenir ou prêmio para mostrar para suas famílias o que acontecia por lá. Agora, uma coisa eu tenho que dizer, né, gente? É bem melhor roubar uma cruz de ferro do que uma pistola Luger, não é mesmo, Band of Brothers? Olha só, isso aqui tem trava. Bom, agora é um pouco tarde, né? Afinal, eu tirei 3 vezes na minha própria perna. Mas bom, fico de experiência, não é? Já nessa cena, nós podemos ver o lado humano dos soldados brasileiros voltando a seu estado natural. Isso mesmo, eu tô falando dessa cena em que os brasileiros conversam com o alemão refém, mostrando que não há motivo para ter ódio um do outro, já que ambos tinham muita coisa em comum. Um momento que podemos usar como referência é a cena que ele comenta sobre o Beto Correia, um cantor muito famoso no Brasil, que canta músicas muito parecidas com as que estão presentes no filme. Não se sabe ao certo se realmente essa é a referência musical de fato, mas é importante ressaltarmos esse momento, né? E você confere com a gente. Logo para o final do filme, nós temos a chegada dos americanos na vila italiana. Nesse momento, o personagem Rui pula na frente do tanque de guerra para tentar registrar essa cena também. Porém, não dá muito certo. Percebendo que ele seria atropelado, ele sai de frente do tanque de guerra, mas a sua câmera fica para trás, deixando ali todos os registros que foram feitos durante a guerra. Isso mostra alguns momentos muito importantes que foram esquecidos, menos na mente daqueles que viveram esse momento. Durante todo o filme, o personagem Guima aparece narrando, momentos e problemas que aconteceram durante a guerra. Porém, só no final desse filme que nós percebemos que todos esses momentos, todas essas falas, na verdade estavam sendo transferidas para uma carta. Isso é um grande exemplo de palavras ao vento que acontecia muito durante as guerras mundiais. Mensagens, cartas sem respostas,
Nada do que eles viviam ali chegavam às respectivas pessoas. Infelizmente, essa era a realidade. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado de viajar comigo na Estrada 47 e sentir essa nostalgia toda que esse filme nos causa, né? Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau! Quando a gente olha para a Guerra de 1944, especialmente para a participação brasileira retratada em A Estrada 47, é impossível não sentir o peso da história atravessando a nossa pele. Porque aqueles soldados que subiram a serra italiana não eram heróis de filme. Eram homens comuns, brasileiros de verdade, retirados de suas rotinas, arrancados de suas famílias e colocados diante do maior horror que um ser humano pode testemunhar. Eles subiram a montanha carregando armas, sim, mas também carregando medo, frio, saudade e uma força que nem eles sabiam que tinham. Cada passo naquela neve pesada era uma luta contra o inimigo e, ao mesmo tempo, uma luta contra eles mesmos. E Estrada 47 mostra isso com sensibilidade. Não só a guerra das armas, mas a guerra interna, aquela que ninguém vê. A história nos lembra que o Brasil chegou à Itália como quem chega atrasado a uma festa que nunca deveria ter resistido, mas chegou com coração, chegou com coragem e pagou muito caro por isso. Mais de 25 mil soldados foram enviados para lutar em terras totalmente desconhecidas, enfrentando um clima para o qual eles não estavam preparados e estratégias de guerra que nunca tinham imaginado. Muitos não voltaram, e os que voltaram nunca mais foram os mesmos. Quando assistimos ao filme ou estudamos esse capítulo da história, percebemos que por trás de cada uniforme havia um nome, um rosto, uma mãe esperando, um amor que ficou em silêncio, uma promessa que talvez nunca tenha se cumprido. E é por isso que lembrar da Estrada 47 não é apenas lembrar de um trecho de gelo na Itália. É lembrar de vidas inteiras atravessadas pela guerra. E hoje, tantos anos depois, o que fica é o valor da memória. É o respeito por esses homens que, mesmo sem entender completamente o porquê, colocaram o próprio corpo entre o Brasil e o avanço do fascismo. Homens que tiveram medo e ainda assim seguiram. Homens que viram o pior da humanidade, mas tentaram preservar o pouco de humanidade que ainda restava dentro deles. Encerrar esse vídeo falando da Estrada 47 é lembrar que a guerra não é feita de números, medalhas ou datas. É feita de histórias. Histórias como as nossas. Histórias que merecem ser contadas, para que a gente nunca esqueça o preço da liberdade, da democracia e também da nossa paz. Que esse trabalho seja, então, um pequeno gesto de gratidão, uma forma de manter viva a memória daqueles que caminharam por aquela estrada congelada para que nós pudéssemos caminhar hoje em solo seguro. Porque toda vez que a gente lembra, eles continuam vivos de alguma forma, não mais na matéria, mas para sempre no coração resistente da alma brasileira. Esse é o filme Estrada 47. Muito obrigada.